A alma é o centro da identidade humana e o ponto de convergência entre o espírito e o corpo. Criada por Deus, ela expressa a personalidade, a consciência e a capacidade de amar. No decorrer da história bíblica, a alma representa mais do que uma simples identidade biológica. Ela carrega a dimensão moral e espiritual do homem. Compreender a natureza da alma é fundamental para a teologia cristã e para a formação espiritual do crente. Cuidar da alma é mais do que preservar emoções. É zelar pela saúde espiritual e moral do ser humano. Meus irmãos, bem-vindo à lição 5, que tem por tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Não deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, Meus amados irmãos, tudo na paz, que o nosso bom Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Irmãos, hoje a lição 5 tem por tema a alma, a natureza imaterial do ser humano, irmãos, tá? Aqui vamos iniciar hoje, irmãos, um estudo sobre a alma. Nas lições 2 a lição 4, lá nós vemos o que? Sobre o corpo humano, né? Eu estudo sobre isso. E hoje é sobre a alma, da lição 5 até a lição 9. Então, um amplo estudo sobre a natureza da alma, as emoções, sentimentos, o que é a alma, como que a alma é composta. Então, hoje, para iniciar a lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Olha só, irmão, lição 5 tem por seguinte objetivo, que são quais? Primeiro, fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E terceiro, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da palavra de Deus e de hábitos santos. A lição 5, irmãos, tem por seguinte leitura diária semanal, que é qual? Segunda-feira, Salmo 107, versos 8 e 9, que tem por tema o Senhor farta a alma sedenta. Terça-feira, Provérbios 23, versos 13 e 14. Disciplinar a criança faz bem à alma. Quarta-feira, Salmos 40, versos 6 ao 10, que tem por tema nem todo o dinheiro do mundo resgata uma alma. Quinta-feira, Jó 10, versos 1 e 2. Tédio e amargura às vezes invadem a alma. Sexta-feira, 1 Samuel 1, versículos 9 e 10 e 19. Oração é remédio para a alma amargurada. E sábado, Salmos 121, versos 5 ao 7. Só o Senhor pode guardar a nossa alma. Irmãos, a lição tem por seguinte texto áureo. A lição 5 tem por seguinte, irmão, verdade prática, que é qual? Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e de paz. Irmão, primeira coisa, a alma, ela possui um valor para a eternidade, que é qual? Olha só, em Tiago 21 diz o quê? Diz o seguinte: receber com mansidão a palavra que pode salvar as vossas almas. Assim, a alma, ela precisa de redenção, não apenas de equilíbrio psicológico, irmãos. Então, a nossa alma, o nosso psique, tá? Ela aparece em contextos bíblicos de salvação ou de perdição, tá? Então, a alma, ela possui um valor para a eternidade. Vai além do nosso psicológico, irmãos. Olha que interessante. Também existe para nós, né, algumas disciplinas espirituais para poder cuidar da nossa alma. Olha que interessante aqui, ó. O cuidado da alma começa na prática das disciplinas espirituais, como qual? Leitura da Bíblia, oração e jejum. Eles vão alimentar o nosso psique com princípios celestiais. O apóstolo Paulo fala o seguinte: examinai-vos a vós mesmos. Por quê? Essa autoanálise espiritual
mantém a alma sensível à voz de Deus. Então, olha o importante, tá? Cuidar da alma, por quê? Porque através da alma nós temos valores para a nossa eternidade, ou para a salvação, ou para a perdição, tá? E esse cuidado da alma também vai implicar em disciplinas espirituais, que é a leitura bíblica, que é oração e que é jejum. Isso aqui vai alimentar o nosso psique com princípios celestiais. A lição 5, irmãos, tem por seguinte plano de aula. Tópico 1, atributos da alma. Parte A, de volta ao Gênesis. Parte B, entre o espírito e o corpo. Parte C, a alma abatida. O tópico 2, a natureza da alma. Imaterialidade e mortalidade. Parte A, distinção das substâncias. Parte B, imaterialidade e responsabilidade. E parte C, materialismo e teologia. E tópico 3, a alma renovada e submissa a Deus. Parte A, edificação e saúde. E parte B, purificação e renovação. Vamos lá, irmãos, lição, irmão, tá aqui a lição do nosso trimestre, né? O corpo, a alma e o espírito, tá bom? A lição 5 tem por seguinte introdução, irmãos. Como sempre, não vou ler a lição toda na íntegra, irmãos, tá? Eu vou ler aqui alguns pontos, depois aplicar ele com os irmãos aqui em banners, também em comentário nosso, ok? Vamos lá, falar a introdução. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Hoje, na lição 5, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e a sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. A alma é o centro da identidade humana e o ponto de convergência entre o espírito e o corpo. Ela foi criada por Deus e ela expressa a personalidade, a consciência e a capacidade de amar e de escolher adorar Deus ou não. Desde o Gênesis, percebemos que o ser humano ele foi formado como uma unidade viva. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Assim, a alma não é um elemento acidental, mas essencial na estrutura do ser criado à imagem divina. Olha só aqui, irmãos, aqui no banner nosso fala assim, introdução, o lugar da alma na constituição humana. Primeira coisa, a alma como centro da individualidade humana. O espírito dá vida, mas é na alma que essa vida se manifesta em personalidade, em emoções e autopercepção. Assim, a alma é o eu racional e afetivo. É o mediador entre o espírito, né, a vida divina, e o corpo, que é a matéria. E aqui, segundo a alma e o espírito, a distinção sem separação. Em Hebreus 4,12 diz o quê? Revela que apenas a palavra de Deus pode dividir a alma e o espírito, indicando que são realidades distintas, mas intimamente unidas. O espírito humano, né, o pneuma, é a dimensão mais elevada, o sopro de Deus, enquanto a alma é o reflexo consciente dessa vida. Quando o espírito se submete ao Espírito Santo, a alma é santificada e harmonizada com o propósito divino. Que forte, né? Quando o nosso espírito humano ele se deixa ser governado pelo próprio Deus, Espírito Santo, a nossa alma ela é santificada e harmonizada com o propósito de Deus para a nossa vida. O tópico 1 tem o seguinte, atributos da alma. Fala assim a parte A, de volta ao Gênesis. A parte B, entre o espírito e o corpo. E a parte C, a alma abatida. Vamos lá, meus irmãos, para o tópico 1, atributos da alma. Fala assim a parte A, de volta ao Gênesis. Irmãos, não se esqueçam
inscreva no canal, compartilhe esta aula, curta este vídeo, comente aqui embaixo quem é você, qual o seu nome, sua cidade, igreja. Eu quero te ouvir através dos comentários. Vamos lá? De volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais. Olha que forte. Como bem evidenciado na criação, o homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus, com autoconsciência e com autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. A sua capacidade de administração, de compreensão e decisão moral é o resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Irmãos, eu comentei aqui assim, ó, que interessante, ó. A origem da alma humana, ela remonta à criação divina, aonde Deus moldou o homem do pó da terra e lhe soprou o Ruach Shaim, o fôlego de vida. Olha que forte. O termo hebraico Nefesh Hayaf descreve o homem como ser integral, dotado de consciência e moralidade. Aqui a alma surge como a expressão da vida espiritual e racional, não meramente biológica. Diferente dos animais, o homem é portador de uma alma que reflete o caráter comunicativo e relacional do próprio Deus. A nossa alma, ela vai carregar os atributos de personalidade, vontade, intelecto e emoção. A vontade permite ao homem decidir entre o bem e o mal. O intelecto é compreender e interpretar a realidade. E as emoções, sentir amor, sentir compaixão, alegria e tristeza. Esses atributos, eles harmonizados, tornam o homem um ser moralmente responsável diante do seu Criador. O pecado, porém, rompeu essa harmonia, inclinando a alma à desordem interior e o afastamento espiritual do homem com Deus. Olha aqui, irmãos, de volta ao Gênesis, a diferença entre homens e animais, tá? Olha aqui no banner. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não são. Olha aqui. O ser humano recebeu o Tislem, a imagem, e o Demute, a semelhança de Deus, o que lhe confere razão, lhe confere moralidade e também espiritualidade. Os animais possuem vida, tá? Mas não portam a imagem divina. Portanto, não têm consciência moral, nem a capacidade de relacionamento espiritual. Aqui embaixo, o homem, ele é autogovernável e moralmente responsável. Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Ele pode discernir entre o bem e o mal e escolher conforme princípios espirituais. O animal, guiado por instinto, né, ele age por padrões biológicos, reflexos, não por juízo ético. Olha a diferença. O homem, ele foi vocacionado para governar e administrar a terra. O verbo hebraico, o texto hebraico radar, dominar, expressa a autoridade administrativa. O homem recebeu o mandato cultural e administrativo sobre a criação, refletindo o domínio sábio de Deus. Nenhum animal tem capacidade de planejamento, de organização e governo ético sobre a natureza, a não ser o ser humano. Falar assim, vamos à parte 2, tópico 1, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção, ou sentimento, razão, ou intelecto, e volição, ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, do raciocínio, dos impulsos e desejos e decisões. O ser humano, ele emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente os seus semelhantes. Para ser comunhão com Deus, né? Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode dizer-se então que
A alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Olha aqui, irmãos, entre o espírito e o corpo, atributos da alma. Emoções ou sentimentos. As emoções constituem o aspecto afetivo da alma, né? O fatos no grego. Elas expressam como o homem reage internamente às circunstâncias da vida: tristeza, alegria, ira, compaixão, amor. As emoções revelam a profundidade da interioridade humana, algo que reflete o próprio Deus que ama, que sente ciúmes e se compadece. Então, além de emoções e sentimentos, também a nossa alma tem a razão, que é o intelecto, né? Nosso intelecto. A razão é o poder de discernir, de compreender e de refletir. É o atributo que permite ao homem interpretar a realidade, aprender e formular juízos morais. Diferente do instinto animal, o intelecto humano é reflexivo e criativo, permitindo-lhe não apenas reagir, mas planejar, avaliar e pensar e transcender, né? Então a alma, além de emoção, além de razão, também tem vontade ou volição. É isso aqui. A vontade é a faculdade diretiva da alma. Ela traduz o que a razão compreende e o que as emoções desejam em ação consciente. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, tornando-o moralmente responsável. A vontade é, portanto, o trono das decisões humanas, onde o homem responde à voz de Deus. Então a nossa alma tem por atributos emoção ou sentimento, razão ou intelecto, volição ou vontade. Essa aqui é a nossa alma. Ela tem atributos, ela tem qualidades, ela tem algo nela, né, que é dela mesma, tá? Emoção, razão e vontade. Vamos ler, irmão, aqui no tópico 1, ainda Filacéia, parte 3. A alma batida. Filacéia, lição. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Quando o salmista conversa consigo mesmo: por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha que forte. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, a sua alma estava entristecida e suspirava: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus, irmãos. Interessante, né? A nossa alma, ela pode também se abater. Olha só, irmãos, eu botei aqui um banner sobre os sintomas do abatimento da alma, tá? Que são quais? Primeiro, ó, a perda do prazer espiritual e da comunhão com Deus. O primeiro sintoma é o vazio espiritual, tá? Segundo, tristeza profunda e sentimentos de opressão interior. O sintoma é uma melancolia persistente, um peso no interior que impede o avanço emocional e espiritual. O terceiro sintoma, né, do alma batida é o conflito interno entre a fé e a desesperança. O abatimento da alma, ele provoca um diálogo interno, onde o espírito tenta reanimar a alma. E o quarto sintoma é a sensação de abandono, isolamento social. O abatido sente-se só, incompreendido e sem apoio. Mesmo cercado de pessoas, ele sente-se deslocado. As lágrimas se tornam linguagem diária. E o quinto sintoma, desordem emocional e espiritual persistente. Um abismo chama um outro abismo. Ou seja, uma coisa leva a uma outra coisa pior. Uma alma abatida, ela perde o prazer espiritual e a comunhão com Deus. Ela tem tristeza profunda, tá? Ela tem um conflito interno entre a fé e a desesperança. Ela possui, né,
um desânimo, um abandono social, tá? E uma desordem emocional e espiritual persistente. O tópico 1, irmão, em sinopse. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. O tópico 2, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, distinção de substância, parte A. Imaterialidade e responsabilidade, parte B. E parte C, materialismo e teologia. Vamos lá, irmãos, lição em mãos, tópico 2, parte A, distinção de substância, revista em mãos. Vamos lá. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais, reveladas por Jesus, a respeito da nossa psique, algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive o contexto da igreja. Em primeiro lugar, isso expõe a clara distinção de substâncias entre as partes imaterial e imaterial do homem, uma tangível, que é o corpo que pode perecer por ação humana, e outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem, tangível e também intangível. Olha aqui no banho, irmãos, a distinção de substâncias, tangíveis e intangíveis. Eu botei aqui, ó, aspectos tangíveis, né, aspecto material. O corpo físico, ele permite à alma expressar-se e interagir no mundo físico. O nosso cérebro e sentidos, eles processam informações sensoriais que influenciam a alma e as forças vitais. Mantém a vida física e permitem a ação no ambiente. E aqui no 4, comunicação corporal. Manifesta emoções e pensamentos internos, ou seja, a nossa parte tangível, o nosso material, o nosso corpo físico, as nossas forças vitais, a nossa comunicação corporal, né? O nosso cérebro e sentidos são a nossa parte tangível. E nas partes intangíveis qual é? É o espírito, que permite adorar, discernir e receber revelação espiritual. A nossa alma, ela permite adorar, discernir, também receber revelação espiritual, tá? E a consciência moral, que é a capacidade de julgar o certo e o errado. E aqui no 4, a vontade e intelecto permite escolhas morais e racionais. Então tá aqui, ó, o nosso ser, né? Nós somos seres tangíveis, também seres intangíveis. Nós somos material, também somos espiritual. No material, corpo, cérebro, sentido, força vital, comunicação corporal. E na parte imaterial, espírito, alma, consciência moral, vontade e intelecto. Aqui na parte 2 do 2 fala assim: imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Bom, desde aquele tempo já tinha pessoas com visões, né, materialistas. Olha aqui, em tempos modernos temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia marxista, né, ateísta, ela nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Ela considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Irmãos, olha isso aqui. A alma, por ser imaterial, não pode ser destruída pelos meios humanos. Mateus 10, 28 afirma que somente Deus tem autoridade sobre a existência eterna. Essa materialidade implica responsabilidade moral. Tudo que o homem faz em seu corpo tem consequências para a alma. Por isso, a Escritura adverte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só, irmãos, existe um perigo hoje no nosso meio, né, que não é de hoje. Isso aqui, ó,
é de longas datas, mas hoje está mais escancarado, tá? O marxismo. Pastor, o que é isso? Eu botei aqui, ó, o marxismo. Tem uma dimensão, tá? Na dimensão antropológica, tem uma visão. Na dimensão da origem do mal, tem outra visão. Na dimensão da solução para o mal, tem uma visão. Na finalidade da vida, tem outra visão. E destino final do homem, outra visão. Vamos ver aqui, ó. Na antropologia, a visão marxista diz o quê? Diz que o homem é matéria, produto do meio. Mas na palavra de Deus, o homem é corpo, o homem é alma e espírito criados à imagem de Deus. Na visão marxista, o mal tem uma origem, que é qual? São causas sociais e econômicas. Mas na visão bíblica, o pecado original e a rebelião moral contra Deus é a origem do mal. Na visão marxista, a solução para o mal é a revolução e redistribuição econômica. Na visão bíblica, tá? É o arrependimento, é a regeneração pelo Espírito Santo. Na visão marxista, a vida tem uma finalidade, que é qual? Construção de uma sociedade igualatória. Na visão bíblica, glorificar Deus e desfrutar da comunhão eterna com Ele. Irmãos, isso aqui é muito forte, irmão. Tá? É a visão esquerdista e a direita. Tá? Olha aqui. Na visão marxista, o homem está extinto após a morte. E na visão bíblica, a vida eterna ou a condenação conforme a fé do homem. Então tá aqui. A visão do marxismo é uma, a visão bíblica é outra. Por isso que não tem como o crente ele se enquadrar no marxismo, tá? O que é marxismo? É toda a visão ideológica esquerdista, tá bom? Tudo que a esquerda apoia é visão do marxismo. E nós somos servos de Deus, a nossa visão ela tem que ser visão bíblica, não é ideológica, não é filosófica, a nossa visão é uma visão bíblica. Para poder fechar aqui, irmão, tópico 2, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Também afeta a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortodoxia, praxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No pensamento, no protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, tá? Que, por sua vez, tem como fundamento ideário materialismo e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente de viés que assuma. Olha aqui, irmãos, materialismo e teologia. O materialismo filosófico, ele defende que a matéria, ou físico, é a realidade fundamental de tudo. Em suas versões mais extremas, eles negam a autonomia ou mesmo a existência real da alma, do espírito ou sobrenatural. Por que essas correntes materialistas são problemáticas ou nocivas à doutrina bíblica? Por quê? Olha aqui, primeiro, porque a negação ou diminuição da alma ou do espírito, né? A Escritura ensina que o homem é corpo, é alma e espírito, por exemplo, né? E que existe vida após a morte. E eles negam isso, tá? Todo cristão, materialista filosófico, vai negar, né, a alma como algo eterno. Segundo, distorção da redenção. Ou seja, a salvação cristã não se limita ao físico, morte, ressurreição, vida eterna. Envolve corpo e espírito. Para o materialismo, né, lá, o marxismo, por exemplo, né, filosófico, eles defendem, eles distorcem a redenção. E terceiro, eles reduzem a revelação divina. Se tudo é matéria, ou se o espiritual é apenas simbólico ou social, Deus como espírito perde a sua transcendência e revelação real. Tá, irmãos? A visão do materialismo, marxismo, né, filosófico, é só que eles negam, eles distorcem,
eles reduz tudo quanto for espiritual e eterno. O tópico 2, irmão, para a seguinte sinopse: a alma imaterial e imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. O tópico 3 tem por tema, o 3, alma renovada e submissa. Parte A, edificação e saúde. E parte B, purificação e renovação. Vamos lá, irmãos, lição em mãos, assim a parte A, tópico 3, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. A oração é o meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. A nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Olha aqui, irmãos, edificação e saúde. O que entra na alma define a sua saúde, irmãos. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós falamos, tá? Que nós tocamos, o que entra na alma, o que nós pensamos, afeta a saúde da alma. Olha aqui, o que vemos? A visão é a porta de imaginação. Contemplar o que é puro, o que é belo, o que é santo, fortalece a alma. A visão de Cristo e da Escritura renova a nossa mente, irmãos. O que nós vemos dá saúde para a nossa alma, ou adoece ela. Olha aqui, o que ouvimos? O ouvido é o canal da fé. Palavras torpes, murmurações e músicas mundanas geram confusão e contaminação emocional. O que falamos? A fala é o espelho da alma. Reclamações, maledicência, murmuração envenenam o espírito humano, irmãos. Olha que forte. Aquilo que lemos e pensamos. A mente é o campo de batalha espiritual. Leituras tóxicas e conteúdos fúteis poluem a imaginação e geram inquietação. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós lemos e pensamos pode influenciar para o bem ou para o mal da nossa alma. Fala-se, irmãos, a parte 2, tópico 3, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, o que nós pensamos, dos desejos impuros e perversos, das intenções e inclinações malignas, tá? Então devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados, experimentados a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e vivendo em amor, tá? Purificação e renovação. Olha aqui, irmãos, purificação e renovação. Olha aqui, a meditação constante da palavra de Deus é o meio de purificar a nossa alma, tá? A mente é purificada quando é exposta à verdade divina. Meditar na Escritura, no termo hebraico Hagar, significa ruminar, refletir profundamente. Quando a palavra é internalizada, ela substitui pensamentos destrutivos por princípios santos. Segundo, a oração e a comunhão com o Espírito Santo. A oração não apenas alivia a ansiedade, mas também alinha a mente com a vontade de Deus. Na oração, pensamentos confusos são reorganizados e substituídos pela paz de Deus, que excede todo entendimento. E terceiro, o controle do que entra pelos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. A mente se alimenta do que o corpo consome sensorialmente. Ver, ouvir e falar coisas impuras ou negativas corrompe o interior. Por isso, o cristão é chamado a filtrar o conteúdo que consome. Muito interessante, tá? Examine sua mente diariamente e confesse tudo que desagrada a Deus. Então, o que nós meditamos, a nossa oração,
A comunhão com o Espírito Santo, o controle de acesso dos sentidos, são meio de purificar e renovar também a nossa alma. Irmão, tópico 3, para o seguinte sinopse: a alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Conclusão, ouça aqui. O estudo da alma revela a profundidade do ser humano como imagem de Deus. Cuidar da alma é cultivar a vida espiritual, emocional e moral sob a direção do Espírito Santo. Em tempos de materialismo e especialidade, a teologia bíblica resgata a centralidade da alma como essência imortal do homem. A alma é o tesouro mais precioso que o crente possui. Lá em Marcos, temos de Cristo uma advertência sobre o perigo de perder a alma em troca de riquezas passageiras do mundo. A igreja é chamada a ser guardiã das almas, proclamando a salvação e cuidado pastoral, que levam à cura interior e à maturidade espiritual. Portanto, cuidar da alma é viver em comunhão constante com Deus, alimentar-se da palavra de Deus e permanecer sensível à voz do Espírito Santo. Somente uma alma rendida e santificada experimenta a verdadeira alegria e paz que transcendem a existência terrena. Isso, irmãos, a lição 5, muito boa. Agora vem qual? A lição 6. A consciência, o tribunal interior. Para podermos, irmãos, estamos assim, nosso tema de hoje, a lição, a sua continuidade sobre a alma, tá bom? Lição 6, a consciência e o tribunal interior. Então, meus irmãos, até semana que vem, se Deus quiser, porque eu sei que Deus, Ele é bom. Deus te abençoe, em nome de Jesus.